capítulo 9, nós ouvimos a quinta trombeta. Quero que você acompanhe, porque, como nós já dissemos, a leitura do livro do Apocalipse, ela exige um pouquinho de nós, muita atenção. E às vezes pode se tornar até algo um pouco cansativo, porque são muitos símbolos. E aí nós acabamos nos perdendo um pouco nessa simbologia. E isso muitas vezes acaba até nos causando medo. Mas Apocalipse, como nós já dissemos desde o início, não é um livro para causar medo, é um livro para nos trazer a esperança. A palavra Apocalipse significa revelação. É o Senhor mesmo nos revelando as realidades do futuro, mas mais ainda, as realidades do presente. Vamos lá, capítulo 9, versículo 7. Vamos juntos acompanhando a palavra de Deus, que diz assim: os gafanhotos tinham aparência de cavalos preparados para a guerra. Tinham na cabeça coroas que pareciam de ouro, e os rostos deles pareciam rostos humanos. Tinham cabelo semelhante ao cabelo das mulheres, e os seus dentes eram como que de leões. Tinham couraças como couraças de ferro, e o barulho de suas asas parecia o barulho de uma multidão de carros, e os cavalos correndo para o combate. Tinham caudas como os escorpiões, com ferrões, e na sua cauda estava o poder de causar danos às pessoas durante 5 meses. Tinham por rei o anjo do abismo, que em hebraico se chama Abaddon, o que em grego significa destruidor. Passou o primeiro ai, e depois vem ainda outros 2 ais. Apocalipse 9, do versículo 7 até o versículo 12. Vamos lá então, partilhando a palavra de Deus, queremos juntos. Mais uma vez, as simbologias. Nós estamos falando desta chamada quinta trombeta. Vamos acompanhar um pouquinho. Veja que fala de gafanhotos, que parecem com cavalos, preparados para a guerra. É difícil até criar algumas dessas imagens, né? Na cabeça, capacete, tem um rosto como um rosto de homem. A descrição da aparência dos gafanhotos nos lembra o livro de Joel. São opressores terríveis, inimigos fortes, que vêm com uma força quase irresistível contra os homens. A cavalaria de uma vantagem enorme aos exércitos antigos, como nós vemos ali, como cavalos preparados para a guerra. Salomão importava os cavalos do Egito para fortalecer a defesa de Israel. Os homens sempre enfrentavam a tentação de confiar na sua força militar, representada por cavalos, ao invés de confiar em Deus. Os cavalos aparecem frequentemente nas figuras proféticas de castigo, de destruição. Também diz que aparecem como que coroas de ouro. Esta é a única vez que a palavra Stéphanos, a coroa da vitória, aparece em relação aos ímpios. Em todos os outros casos, mostra a vitória de Cristo ou dos santos. Aqui os servos do diabo dão a impressão de ser vitoriosos, mas a própria linguagem sugere aqui uma falsa vitória. É como, parecendo. Os servos do inimigo podem imitar a vitória dos santos, mas jamais terão a vitória final. Isso é muito importante, gente. Eles podem até imitar. O inimigo às vezes parece que vai vencer, mas de repente Deus é a vitória final. Veja que continua ainda na questão da simbologia, falando aqui deste cabelo que parecia o cabelo de mulheres e dentes como os de leões. Qualquer explicação reconhece uma criatura muito estranha. Não são gafanhotos comuns, já percebeu, né? O cabelo da mulher representa submissão, para poder significar a submissão dos gafanhotos a quem? A Satanás. Cabelos femininos sugerem também a beleza, mas um aspecto mais suave do que a aparência das outras características. O diabo usa coisas que parecem boas, inofensivas, atraentes para conquistar a sua presa. Olha que interessante isso. Por que desse aspecto feminino? É a sedução do diabo presente também nesses seres.
Aí fala dos dentes de leões, falando dessa ferocidade do leão. Aí fala ainda de poder nessa couraça, revestidos de ferro, prontos para a guerra. Realmente uma grande batalha contra os homens. Na cauda, uma cauda de escorpião, traz um veneno, traz um ferrão. Os gafanhotos com ferrões de escorpiões causariam sofrimento entre os homens durante 5 meses, diz essa palavra. E tinham ainda sobre eles, como seu rei, o anjo do abismo, Abaddon, que em grego Apollyon, que quer dizer o destruidor. Este é o inimigo. Gente, tudo isso demonstrando que de fato nós estamos numa grande batalha espiritual, que o diabo ele tem as suas armas, que ele tem a sua sedução, que ele é o destruidor, mas ele não é o vitorioso, mas ele não é o todo-poderoso. Nós ainda estamos, sabe, quando um filme, quando o filme está desenrolando, dá a impressão que o bonzinho, o protagonista vai morrer. Às vezes nós temos essa impressão, né? Parece que o mal começa a superar o bem. Mas não esqueça, ainda temos muitos capítulos pela frente. A vitória é certa para aquele que crê.